Olá pessoal, alunos do professor Maluli, aí da USP, de jornalismo. O professor me pediu para gravar ou passar um texto que eu trabalhei e estive com os alunos dele no período noturno e parece que o pessoal da manhã não teve oportunidade, até porque veio a pandemia, infelizmente tivemos que mudar vários planejamentos, né? O mundo teve que mudar. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Eu estou com um texto aqui, como eu sei que vocês gostam de vídeo, geração do vídeo, pode também ouvir enquanto faz alguma coisa. Eu vou repassar o texto aqui e depois eu mando para ele também, caso ele queira passar para vocês. Eu vou ler e comentar rapidamente. São algumas dicas para locução no rádio, né? É importante, gente, quando você vai fazer locução para o rádio, antes de mais nada, se você tiver tempo, sempre que você tiver tempo, faça uma leitura silenciosa, né? Durante essa leitura, repara bem quais são as palavras difíceis, estrangeiras, que você está enganchando, né? Então é sempre bom você pronunciá-las em voz alta, se você vai fazer a leitura e ver alguma coisa que está te dificultando. E também isso ajuda o cérebro a identificar. Quanto mais você pronuncia uma palavra difícil, por exemplo, inconstitucionalissimamente, fala isso no rádio. Se você fala umas 4 vezes em voz alta, é muito mais fácil o teu cérebro ele assimilar essa palavra e ela sair naturalmente quando você for fazer a locução, tá? Outra prática recomendável, né, é focalizar a adequação da dosificação do ar. Vocês sabem que a parte fonética ela começa aqui no diafragma, vai encaminhando até, passa aqui pelo esôfago, né, a entrada de ar toda, laringe, faringe, garganta, boca. Então a respiração é um processo que vem lá de baixo até aqui em cima. É bom você também começar a falar e não jogar todo o ar para fora de uma vez só, certo? Tomar cuidado com isso, né? Eu coloco aqui no texto, tenha a atenção focalizada agora na adequação e dosificação do ar, não deixar acabar o ar antes da frase e não encher demais os pulmões. Por exemplo, você fala pato, pinguim, proporcional. Olha como você toma ar, enche a tua caixa torácica e joga tudo para fora. O P, a consoante P, ela é perigosa e ela joga o ar muito para fora. E você acaba dando aqueles puffzinhos no microfone. Então, toma sempre cuidado, tá? Não enche demais o pulmão, tenta isso até com exercício de respiração, para evitar ansiedade. Isso também é bem útil para ajudar na locução, tá? Outra coisa, aqui o item 3, lembre-se que você irá interpretar, isso é importantíssimo, gente. Hoje em dia, principalmente no jornalismo, falta interpretação de texto. Então, se você vai ler um texto, vamos supor, policial, ele tem uma interpretação. Um texto esportivo, ele tem outra interpretação. Um texto econômico, outra interpretação. Você não vai ler um texto de economia igual se estivesse narrando futebol. A inflação esse ano chegou a 3% e tivemos desemprego de 5 mil pessoas. Ninguém vai fazer isso, né, gente? Então, adequa a sua narração, a sua interpretação ao tipo de texto que você vai fazer. Se é um texto econômico, seja um pouco mais formal na sua narração. Eu costumo dizer o seguinte, faça um teste em casa, faz uma notinha de economia, uma de polícia e uma de esporte, ou cultura, esporte e política, e grava, tenta ler, dando interpretações diferentes a essas 3 notas. Você vai ver que ou você está lendo tudo igual, ou você vai conseguir realmente dar uma interpretação diferente, ok? É uma dica valiosa. Outra coisa, ao sentar para ler o texto, você tem que estar confortável. Não adianta você sentar muito espichado, muito reto ou muito corcundo. Você não vai terminar a locução assim, né? Senta uma posição confortável, não espicha demais a parte do pescoço, a glote, porque isso também dificulta a saída do ar.
E não fica corcundo, porque você pressiona o diafragma, também dificulta a saída do ar. Tá? Pensa sempre assim, se eu fosse apresentar um jornal de 1 hora, será que eu conseguiria ficar nessa posição? Outra coisa, alguns tipos de locução, nós temos aí, só para citar alguns exemplos, a adulta, né? Vocês podem ouvir aí como uma rádio, por exemplo, FM Antena 1, né? Ela é mais suave, velocidade mais moderada. Você tem a locução popular, que é mais coloquial, mais agitada, tem um forte apelo popular, por exemplo, sem berrar, né? Mas uma locução de um programa popular, o próprio Eli Correia da rádio Capital AM 1040, você pode ouvir na internet também. Esses programas Nativa FM, Top FM, são locuções mais populares. A locução jovem, né, que é coloquial, mais agitada, um pouco de gíria, forte apelo jovem. Você tem aí em várias emissoras de rádio, tipo 89 FM, talvez a Pan FM, é uma locução mais jovem, né? Você é diferente da coloquial do popular. O voice over, né? Voice over, né? Sem variação de intensidade, geralmente usada em documentários. Aqueles documentários assim com a velocidade, o coelho sai da toca e observa atentamente, porém ele não vê a onça que está à espreita. Então essa locução de tipo documentário, ela é linear. Você vai ver que há poucas variações de intensidade, de velocidade. Quando eu digo velocidade, vocês sabem, eu vou falar mais rápido ou mais devagar. Intensidade se eu ponho mais força na minha locução, mais ênfase nas palavras, né, ou menos, ok? E você tem a locução caricata, que ela é muito utilizada aí para fazer personagens, né, esquetes, por exemplo, brincadeiras, imitações, um programa humorístico, né? Bom, aí tem alguns cuidados, eu vou passar para o Luciano o texto para vocês e vocês acrescentam, porque aí é questão de dar uma lida mesmo, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Certo? Então, você tem assim, evite pigarro, isso aí é horrível para as cordas vocais, ou pregas vocais, né, que é o correto. Outra coisa, fumar, bala, doce, comer uma feijoada antes de fazer locução, não faz bem, porque produz muito ácido no estômago, isso atrapalha a locução, tá? Cerca de 12 horas após exercício físico, por exemplo, se você vai correr, praticar um Cooper, de manhã, no final do dia, você ainda está perdendo água, as cordas vocais precisam ser sempre tomar água, né? Você tem que se reidratar. Então, principalmente para quem gosta de atividade física, tome mais água. E quem trabalha no ar-condicionado, ponha uma garrafa de água na frente, porque você não sente calor, você não sente que está perdendo líquido, porém está se desidratando. E a corda vocal, ela é vítima disso também. E aí dá o famoso tá? Então aí tem várias dicas, gente, e algumas dicas de alguns exercícios que são bem tranquilos para você fazer o aquecimento antes de você fazer a locução. São até exercícios indicados por fono, tá? Um deles é sugar um espaguete, assim como se fosse assim, ó. Isso aí vai reforçando toda essa região das pregas vocais, tá? Outro deles também é fazer bem suave a abelhinha. É o Z, né? É como se ele aumentasse e diminuísse. Não é para fazer forte, gente. É a mesma coisa que o BR, né? O brrr, brrr, brrr. Esse BR é brrr. Se você conseguir um pouco mais contínuo, parece besteira, engraçado, mas você aquece as cordas vocais antes de fazer locução. Pode ser até no banheiro, né? Antes de fazer uma locução, vai ao banheiro lá, tal. Mas nunca forte, nunca fazendo zzz, brrr, nunca forte, porque isso agride as cordas vocais, ok? Outro aquecimento, bom, são esses três, né? Sim, uma dica importante.
bocejar, arejar bem os pulmões. No estúdio mesmo, dá uma bela espreguiçada, solta essa parte aqui, ó, do trapézio, né, ombro até o pescoço, porque tudo que é tensão vai atrapalhar o quê? O maxilar, a questão bucal. Então, se você está muito tenso, toma cuidado, porque isso atrapalha também a locução. Chega no estúdio, dá aquela soltada, né? Aquela soltada, uma alongadinha, uma espreguiçada. Parece besteira, isso ajuda. Principalmente em estúdios onde o ar-condicionado é muito forte, né? Leva um casaquinho, leva no estúdio um casaquinho, água e também caneta. Jamais entra no estúdio sem esses 3 itens que você pode ter frio. Sempre vai precisar anotar alguma coisa na lauda e sempre você precisa tomar água. Mesmo que não esteja com sede, um gole d'água de vez em quando é útil. Ok? Eu usei como fontes aqui, até para dar os direitos autorais a quem me ajudou a compor isso aqui. Consulta a fonoaudióloga Zuleika Camargo, também textos da professora doutora Júlia Lúcia de Oliveira e também alguns livros, como Falar no Rádio, Prática de Locução AM/FM, Dicas e Toques, do Ciro César, e Rádio, o Veículo, a História Técnica, do Luiz Arthur Ferrareto, além da minha própria experiência, que eu trago algumas experiências para você nesse vídeo, ok? Falei? Obrigado, espero que seja útil para vocês. 10 na prova do professor Luciano, hein? Abraço!